Então, gente, continuando aqui os nossos estudos, galera, sobre preconceito, discriminação e segregação, nós vamos falar aqui rapidinho, infelizmente rapidinho, né? Eu pretendo fazer um vídeo somente sobre ele, sobre esse grande autor, antropólogo, né? Que trabalha aí sobre uma perspectiva de análise sobre o negro e o negro brasileiro, né? Importante dizer isso. Nós temos aqui, gente, o Kabengele Munanga, né, que é um congolês. Ele nasceu no Congo belga, né, em 1940 e veio aqui para o Brasil em 1977. Daí, então, ficou e desenvolveu estudos sobre a questão do negro brasileiro, né, sobre a questão da cultura, da raça, da etnia, né, e da hierarquização e da classificação dos indivíduos. Né. Ele faz todo um estudo, principalmente quando ele pega na perspectiva aqui da condição do negro no Brasil. Né, ele faz um estudo em que ele reconhece que a questão da raça, o termo raça, vai ser usado a primeira vez na zoologia e na botânica, né, para classificar espécies, né, de seres diferentes e tal. E aí ele vai desenvolvendo todo um estudo sobre isso, que eu pretendo falar aqui depois, até o ponto onde ele chega na questão que nós vamos falar agora, sobre a questão da classificação dos indivíduos. Para ele, né, para o Munanga, gente, ele acredita que a classificação serve, né, de forma hierárquica, de forma a qual simbolizar certas situações, né, de diferentes grupos, né, tanto que pode ser para valorização de algo, como não, como pode ser simplesmente para questão de diminuir uma cultura frente à outra também. Então tem esses dois viés, né, tem esses dois pontos. No caso aqui, até então, nós vamos ver isso que nós temos aqui no livro, nessa compreensão de Munanga, sobre a questão da classificação como valorização, ok? Então, gente, o Munanga, para ele diz o quê? Que a classificação dos grupos étnicos, né, também pode cumprir uma função social de valorização dos elementos como a língua, a culinária, a arte, a religião, a visão de mundo, né, a questão da moral daquela tribo, daquela sociedade, enfim, né? Então, assim, esses aspectos da cultura de um grupo social, de um indivíduo, de uma comunidade, de uma etnia ou de uma nação, né? Então, assim, o Munanga, segundo ele diz que a classificação, por um lado, tem esse caráter positivo de valorização, de você olhar para aquele grupo social de forma igual aos outros grupos sociais e você valorizar a língua, você valorizar a escrita, você valorizar a cultura, tanto material como imaterial de um povo. E aquilo dali ser um patrimônio nosso, né? Porque é valorizado, é parte da diversidade, já que para Munanga a diversidade é uma coisa óbvia, é uma coisa natural, vamos dizer assim, né? Existe, né? É presente. Né? Então, assim, nós temos aí essa valorização, gente, que promove a unidade, a solidariedade. Me lembra muito, só abrindo parênteses, quando a gente fala sobre solidariedade, no Munanga me lembra muito a questão da solidariedade orgânica e mecânica que o Weber vai falar, né? Só um abre e fecha parênteses, né? Mas voltando aqui, né? Essa valorização, gente, ela promove a unidade, a solidariedade e a identidade que garante a sobrevivência de um grupo, de uma comunidade, de um povo, de uma nação, ok? Então, assim, gente, o que é que me faz lembrar aqui quando a gente fala dessa questão da identidade? Quando ele vai falar nos estudos dele sobre a condição do negro brasileiro. Quando ele vai dizer que o termo raça, dentro de uma coisa chamada raciologia, que é um tipo de ciência que é mais doutrinária do que propriamente ciência, tá? Raciologia, gente, é uma ciência da raça, vamos dizer assim, ok? E essa raciologia, ela tem um viés totalmente mais político, né, de justificativa de doutrinas políticas, né? Como, por exemplo, o próprio nazismo depois vai pegar essa raciologia para justificar a questão da raça ariana, né? E não só o nazismo, mas outros povos também. Então, assim, nós temos essa questão da raciologia, que o Munanga vai falar, e que hoje já não é tão usada como na época e a partir do século XVIII, né, depois da Revolução Francesa, que os iluministas tinham a compreensão baseada nas ciências da natureza, do que era a raça, né, para justificar a diversidade humana também. Quase uma classificação mesmo assim de gado, mesmo de animal. Né? Então o Munanga ele vai dizer que depois, aí, com o fim do século XIX, o início do século XX, o seu desenrolar, não é, na sua pesquisa, ele vai dizer o quê? Que nós vamos ter uma outra definição, que é a etnia. Né? E a etnia a gente pode compreender o quê? Como aquele indivíduo, ou aliás, indivíduo não, aquele grupo que tem um ancestral comum, que compartilha de uma origem comum, de uma cultura comum, né, e de uma visão cosmológica comum, ok?
Então, no momento que esse indivíduo tem essa visão cosmológica comum, tem essa cultura comum e tem essa ancestralidade que une a todos, então a etnia serviria de forma melhor para definir e classificar os seres humanos na sua diversidade do que a raça. Porém, para a Munanga também é uma tentativa interessante, porém acaba levando para um tipo de racismo, um tipo de classificação segregatória, entendeu? Então o que acontece, gente? O Munanga ele vai trazer nessa questão da explicação da condição do negro brasileiro, que não serve somente para o negro, mas para o indígena também, para as mulheres, enfim, serve sim para toda a diversidade que a gente pode encontrar aqui no nosso país, e até mesmo no mundo, na questão da construção de uma identidade a partir das narrativas sobre os indivíduos, no caso o indivíduo negro. Jefferson, me explica isso aí melhor? Vamos lá. Quando, por exemplo, eu começo a estudar, eu começo a pesquisar sobre a história dos escravos aqui no Brasil, e eu vou anotando, eu vou fazendo reflexões sobre aquilo dali, beleza. Quando eu não pego só as narrativas dos negros na época da escravidão, mas eu pego as narrativas de hoje, dos motoboys que sofrem preconceito, das crianças que sofrem preconceito na escola e em quase todos os ambientes sociais, quando eu pego desde o futebol a outras expressões esportivas, quando eu pego a arte e outras expressões artísticas, que tem um preconceito em que o indivíduo, né, que está na ação daquele preconceito, aliás, que está na ação, não, que sofre a ação de preconceito, onde ele conta a sua história. E a minha história e a história do outro sendo contadas vão construindo o quê? Uma identidade do que é o negro brasileiro, do que é o negro em ação, né, do que é o negro nesse cotidiano, nessa diversidade não só de pessoas, mas de formas de preconceito e racismo, ok? Então, por isso que eu disse que esse cara, o Munanga, né, o Kabengele Munanga, tinha que ter aqui, era um capítulo só dele, entendeu? Tinha que ter aqui uma página aqui só dele para explicar sobre isso, né, para falar sobre isso, para a gente entender mais, né? Então é importante a gente ter essa compreensão, galera. E assim, gente, uma outra coisa que é importante citar, antes que eu esqueça, como eu disse quando eu falei que a classificação para Munanga tanto tem esse lado positivo da valorização da cultura, ele também tem uma questão que a gente tem que se preocupar. Por exemplo, nós temos que ter cuidado nessa questão da construção de uma valorização da identidade sociocultural, né, específica de um grupo, né, em detrimento de outros. A gente não pode, por exemplo, valorizar demais uma cultura no mesmo país, por exemplo, que nem o Brasil, e diminuir outra cultura. A gente não pode menosprezar, porque quando a gente começa a pensar nessa perspectiva de estamos todos no mesmo país, mas a minha cultura é mais valiosa do que a sua. É o que os portugueses e o que os espanhóis fizeram nas Américas, gente. Chegou com a cultura, impôs aquela cultura, e a cultura do indígena, do nativo, ficou de lado. Ou, pior, a cultura do europeu, da civilidade, né, da questão dos negócios, né, enfim, de pegar os negros na África e trazer e espalhar pelo mundo aí, né, com a questão da escravidão. Então, assim, nós temos que ter cuidado por esses pontos aí, ok? Por essas situações. Porque, gente, quando a gente começa a valorizar demais uma cultura em detrimento de outra, né, vai passar o quê? A depreciar outras culturas, outras formas. Só aquele tipo de cultura que é certa. A sua cultura é errada, entendeu? Então, grupos diferentes, né, podem começar a se desrespeitar, podem começar a perseguir um ao outro, desqualificar um ao outro, entendeu? Então, gente, o que é importante colocarmos aqui em relação ao Munanga... Então, gente, continuando aqui sobre a questão da classificação, indo direto ao assunto, né, tanto é positivo pela questão da valorização, mas temos que ter cuidado para não ter essa desvalorização de outras culturas. E ao mesmo tempo, gente, as relações entre essas culturas diferentes, né, que fazem com que a gente compreenda de forma assim funcional, vamos dizer, né, a questão de como está sendo mediada as relações entre esses diferentes grupos nessa sociedade, entendeu? Então é importantíssimo para a gente saber a que nível está a interação social em determinados grupos, em determinadas sociedades, em determinadas comunidades, ok? Então é importantíssimo estudarmos aí nosso querido Munanga, né? Kabengele Munanga, para a gente poder desenvolver a mentalidade de que a sociedade, gente, é construída por narrativas, por histórias, por indivíduos que construíram a sua história e que ainda estão construindo a sua história. Então a gente precisa fazer essa conexão para quê? Para a gente construir uma identidade nossa, uma identidade do indígena, do negro, da mulher, enfim, das diversas outras culturas, né, como algo presente e algo salutar, né, algo que valoriza toda a sociedade. Se uma cultura, como diz o Munanga, né, na classificação, ele vê como algo de valorização da língua, das tradições, enfim. Imagine então todo esse mosaico
né? Todo esse mosaico de culturas onde se valoriza cada origem, né? Seja ela judia, italiana, africana, indígena, enfim, como que japonesa, como aqui no Brasil temos todos esses elementos dentro desse mosaico, né? Então, nós temos isso aí. Temos essa valorização dessas narrativas para uma identidade comum, né? Dentro dessa diversidade, beleza? Então, gente, esse é o Monanga, tranquilo? Próxima vez eu vou fazer um vídeo somente sobre ele, pra gente... Esse vídeo já vai ficar somente sobre ele, né? Mas eu vou fazer um outro mais específicozinho, falando passo a passo, pra gente ter um entendimento melhor, né? No futuro, tá bom? Então, gente, vamos ver aqui uma outra pessoa importante aí pra questão da compreensão do preconceito. Vamos nessa, gente.